Boa noite. Mais uma mensaginha do canal Momento Gospel com o irmão Ricardo. Eu gostaria, nessa mensagem, ler aqui em Abacuque 2, versículo 4, né? No final do versículo 4, que diz assim, a parte B do versículo diz, mas o justo pela sua fé viverá. Então, nós estamos aqui vivendo acreditamos que são os últimos dias, porque na época de Paulo também havia esse entendimento que eles estavam vivendo os últimos dias que precederia a volta de Cristo, devido aos sinais, porque é muito complexo isso aí, né? A gente vê que até os próprios cristãos eles têm uma dificuldade em compreender a, a clareza da vinda de Cristo, porque os sinais que Cristo colocou como sinais, como eu já disse aqui em outras lives, são coisas decorrentes da humanidade. Guerras, rumores de guerra, fome, peste, isso sempre houve na humanidade. Mas eu falei que a intensidade disso aí é que realmente começa a mostrar ao cristão, aquele homem e mulher de Deus que aguarda a volta de Cristo à Terra, que realmente são prenúncios da vinda do Senhor. Então, a Bíblia diz assim, ó, mas o justo pela sua fé viverá, mostrando claramente que nós devemos permanecer na fé. O que nos garante a vida eterna é a fé, não é religião, não é líderes carismáticos, por mais que seja, não. É a fé, simplesmente essa, pura, notória, decorrente fé, né? E o que é a fé? Se a gente for examinar o que é a fé, né? Se a gente pegar aqui em Romanos, né? Romanos capítulo 11, diz o seguinte, né? Nós pegamos aqui a palavra de Romanos e diz assim, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que eu consigo a fé? Porque a pessoa diz assim, mas se eu vou viver pela fé, né? Como é que eu vou conseguir essa fé? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem por ouvir. E ouvir a pregação do quê? Da palavra de Deus. No momento que eu ouço a pregação da palavra de Deus, está aí, irmãos, o sentido de que Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Porque Cristo ele sabia que no momento que a pessoa ouvisse a palavra dele, a fé entraria no seu coração, né? E a pessoa, daí por diante, ela obteria a vida eterna através da fé, né? Por quê? Porque através da fé nós obtemos a salvação eterna. Através da fé, você tem uma conexão com o Criador. Isso aí ninguém pode tirar de você, desde que você permaneça, como Cristo falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque a fé também é uma questão também de que eu tenho que, é como você casou, né? Você casou, você tem que estar sempre fazendo por onde ter um relacionamento saudável. Uma vez eu vi um pastor contando o seguinte, que no namoro, o amor, ele leva o relacionamento. Mas quando a pessoa casa, aí é uma mudança totalmente. O relacionamento está ali levando, o amor está levando o relacionamento no namoro. Mas quando a pessoa casa, aí muda. Aí o, o amor disse, agora vamos trocar de lugar. Né? Em vez de eu te levar, você que vai me levar. Então, o relacionamento é que vai levar ao amor. Como assim? A forma como você trata seu cônjuge, né? A forma como seu cônjuge é tratado, como ele lhe trata, né? Como disse
Paulo, marido, amai vosso esposo, esposa, respeitai os vossos maridos. Então, isso aí conta para a continuidade do casamento. Então, é preciso haver uma sequência de ações, de atitudes que fortalece o convívio no lar saudável. E a fé não é diferente. Eu preciso estar sempre alimentando, por isso que é importante a comunhão, é importante a Bíblia, se andares na luz como na luz está, mantereis comunhão uns com os outros, então é preciso a comunhão, é preciso que estejamos no mesmo espírito, na mesma visão de fé, né? Na mesma confissão, né? Então tudo isso é um pacote de coisas que fortalece a nossa unidade. Porque o meu relacionamento, primeiramente, tem que ser aqui com a cristandade, com o meu irmão em Cristo. Porque a Bíblia diz o seguinte: se tu não amas a teu irmão a quem está vendo, como é que tu vai amar a Deus a quem tu não está vendo? Então, é preciso, primeiramente, haver uma unidade com a cristandade, com aqueles que são irmãos na fé. E depois aí eu tenho também essa comunhão com o santo, com Deus, através da minha fé, juntamente com eles. Então, é preciso o corpo de Cristo. A igreja, por isso que a igreja é chamada de corpo, porque o corpo ele é formado por vários membros: mão, dedos, nariz, boca, os olhos, os ouvidos, a cabeça, e aí vai descendo o tronco e tal. Todo esse conjunto forma o corpo, que é chamado corpo de Cristo, mas Cristo é a cabeça do corpo. E Deus é a cabeça de Cristo. Então, nessa unidade, né, funciona perfeitamente. Né? Então, é preciso que prossigamos na fé. E por que eu estou pregando sobre isso aqui? Por causa dos relatos, né, as coisas que vêm acontecendo aí no mundo afora, que nos deixa bastante... Né, será que é a vinda de Cristo, tal, esses sinais tremendos? E outro dia eu estava em frente à internet, né, voltando agora para o assunto de ufologia, e eu vi a história de um rapaz, né, que se passou no interior do estado na década de 50, ele trabalhando no trator dele, e ele já estava vendo coisas estranhas no céu, uma luz e tal, aquela coisa como se estivesse perseguindo ele. E ele, dentro de casa, mesmo dentro da casa dele, ele disse que via aquela luz tal, pela janela e tudo, chamou o irmão dele para ver, e o irmão dele: olha, deixa isso aí, rapaz, a gente não sabe o que é e tal, não sei se o irmão chegou a ver e tal, mas ele via aquela luz. E um dia ele estava trabalhando na plantação lá, da fazenda lá dos pais dele, e aquela luz imensa apareceu, né? E logo o trator dele morreu, o motor não funcionava, e ele se sentiu atraído por aquela luz, e ele foi. Né? Ao se aproximar, ele viu que era um objeto redondo, discoide, né? Uma grande nave, ele conta. E lá ele viu seres pequenos saindo de lá, e esses seres foram de encontro a ele, e pegaram ele no braço, no outro ele tentou se desvencilhar, tentou sair, mas disse que os caras tinham uma força. Os caras eram baixinhos, mas de uma força tremenda, uma força sobre-humana. E arrastaram ele para dentro da nave sem ele querer. E lá eles diz que passou por algo meio adocicado, como fosse uma neblina e tudo. E ele disse que ele ficou atordoado com aquilo ali. E ele disse, de repente, e eles tiraram a roupa dele, totalmente despido. E ele disse, de repente, ele viu uma mulher, né? Uma mulher que ele viu que ela tinha traços humanos, mas ela não era totalmente humana. Ele viu que ela era parecido com aqueles seres que pegaram ele. E aquela mulher totalmente despida. E ele disse que não sabe como, ele disse que instintivamente ele teve relação sexual com aquela mulher. E terminando aquilo, não terminou aquela relação sexual que ele teve com aquela mulher, ele disse que ela já se afastou dele rapidamente e foi saindo assim, olhou para ele sorrindo e botou a mão assim na barriga e apontou para o céu, como se estivesse dizendo, assim para o alto, como se estivesse dizendo,
né? Eu vou ter um filho seu em outro planeta. E ele disse que ali ele ficou só, aí ele disse que aquele ser secou dele, e ele disse que queria algo para provar que não é um sonho. E que ele teve aquela experiência. E ele disse que viu um objeto lá quadrado, ele tentou pegar aquilo, tentou esconder, e os seres perceberam, tomou da mão dele e jogaram ele para fora da nave, né? Trouxeram ele para fora, né? E ele, ali atordoado, ele, quando pensou que aquele objeto levantou o voo, foi embora. E ele, né, subiu no trator e tentou pegar, o trator pegou, depois que aquele objeto se afastou, o trator pegou, e ele foi para a casa dele e relatou tudo à família dele, né? Alguns achou que ele podia estar tendo algum tipo de, né, de visão, um sonho, um pesadelo e tal. Ficou aquela dúvida. E ele teve problema de saúde, ele teve que ir para se tratar até no estado do Goiás, em Goiânia, ele teve internado e tudo. E depois o relato dele, na época, deu muita comoção e cientistas americanos vieram, entrevistaram ele, levaram ele para os Estados Unidos, ele andou lá dando entrevista e tudo. E na época houve muita... mas isso não tem nada a ver, misturando sexualidade com sexo, com extraterrestre e tal. Mas depois isso começou a acontecer também no país deles, com relato de outras pessoas que também tiveram esse tipo de experiência. Então eles viram que sim, que havia coleta de materiais, né, de esperma, de tudo, para quê? Para criar seres híbridos. Então, a gente, diante de tudo isso que a gente vê acontecer, mais os relatos que a gente vê aí de governos que estão querendo revelar, né, que tem em suas posses seres extraterrestres, porque eu acredito, eu pessoalmente, eu já disse que eu acredito que há vida em outro planeta, né? E eu acredito, vidas inteligentes, porque vida bacteriana, isso aí tem em todo lugar, eu acredito, existe em todo lugar. Encontraram isso nas flora dos vulcões, no mar. Lugares quentíssimos que é impossível haver vida ali, encontrar bactérias. Então, por que não haveria em outros planetas? Sim, acredito. Mas vida inteligente, vidas complexas, isso é muito difícil, né? Não porque é inteligente, é fácil se esconder, porque se for inteligente ver como é que nós somos aqui na humanidade, meus irmãos, essas guerras, homem matando seu próprio semelhante, né? Por ambição, por poder, por dinheiro, explorando seus semelhantes. Então, quem foi inteligente mesmo falou, opa, vou ficar bem longe desse lugar, porque vocês já fazem isso com eles mesmos. Então, e conosco, que somos, né, de outras galáxias, de outros planetas. Então, eu acredito, sim, eu acredito nisso aí. Mas eu acredito que há um interesse desses seres em se mesclarem com a gente. Né? Porque a gente vê esses filmes falando de invasões alienígenas, já tinha muito isso aí. Mas eu acho que isso não exprime a realidade. Talvez existam povos até que teriam essa coragem de... Não sei, o universo é muito vasto, não sei. Mas eu acredito que os que entram ou os que entraram em contato com a gente, que já estão aqui há muitos anos, desde a década de 70 a gente ouvia falar disso aí, e já vinha lá de trás já de relatos de pessoas que tiveram essa experiência lá atrás, em década de 40, por aí. E a gente vê que o interesse deles é se mesclarem, se tornar um povo só. Eles querem se tornar um povo só conosco.
né? Não existe esse interesse de escravizar a humanidade. Não, vamos tomar o planeta. Não, porque eles têm uma visão própria deles. E como eles são seres inteligentes, se nós nos mesclarmos, poderemos enriquecer mais, porque seres inteligentes, eles dizem o seguinte, eles também têm muito que nos ensinar, que passar da sua própria cultura, sua própria história. São seres que já se adaptaram a esse planeta, porque não é fácil, né? Não é fácil. Como eu já falei, que a humanidade já passou para chegar aqui é um verdadeiro milagre. Só a chamada peste negra, né, a febre negra que houve, né, na Idade Média, foi até essa parte da Europa que foi dizimada. Mas você vê, a gente foi o quê? A gente foi passando por tudo isso e adquirindo anticorpos. Você sabia que a gente tem enfermidade que, se a gente tiver contato com indígena, até hoje tem indígena que não tem contato com civilizações evoluídas, e a gente pode passar doença para esses indígenas que eles não têm anticorpos para se proteger. Aí pode acontecer até de uma tribo toda ser dizimada. Muitas vezes você não fazia nem ideia que você era vetor daquele mal, né? Daquele como é que chama? Aquela bactéria, aquele vírus, e você passou. Então, eu acredito que o interesse dessas civilizações, eu acredito que estão aqui, eu acredito, ou desconfio de que governos sabem disso, mas procuram evitar de que isso chegue ao conhecimento do público, devido ao choque cultural e histórico que vai ter. Porque, como eu digo, muitos religiosos vão dizer, eu já vi cristão falar isso, se existe vidas inteligentes em outro planeta, então eu vou deixar de crer em Deus, porque a Bíblia não fala. Mas eu já falei aqui, gente, a Bíblia foi escrita para a Terra. O Deus que eu sirvo é rei do universo, mas ele não fez a mesma história desse planeta, não é a mesma história de outros planetas. Planeta A, B, C, D, cada um tem sua história, cada um tem seu início. Então, a cada um Deus atribuiu, Deus se relacionou de uma forma diferente, diferenciável. Porque aqui mesmo na Terra a gente vê. Né? A gente vê o relacionamento de Deus, eu vi Deus fazer maravilhas dentro da igreja, curou pessoas de câncer, curou de enfermidade disso, prosperou outro lá já botou numa prova, outro lá já deu inteligência, intelecto, sabedoria, conhecimento, outro já usou poderosamente na sua obra de uma forma maravilhosa, até fazendo maravilhas e tudo, de cura e tudo. Então, a diversidade de Deus, assim também é com os planetas, a diversidade de histórias, de histórico de cada planeta. Então, a Bíblia foi escrita para a Terra. Essas outras civilizações, Deus se relacionou, se revelou de uma forma diferente do que a gente. Da gente ele se revelou principalmente através das escrituras, dos santos profetas, através de Moisés, que foi o grande legislador de Israel, e também através de Jesus Cristo, seu Filho Santo. Principalmente através de Jesus. Ali ele mostrou todo o seu amor, toda a sua glória, toda a sua misericórdia. A Bíblia diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não usou com usurpação sem igual a Deus, antes se humilhou até a morte de cruz. Então, fique firme na fé. A Bíblia diz assim, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, fique firme, mesmo que venha revelações, confirmações de que existe vida inteligente em outros planetas, de que já estão entre nós, de que na mão de governos, aí, de nações, seres extraterrestres capturados por esses governos, mantidos em segredo, mas que agora Jesus não há nada oculto que não venha à luz do conhecimento. Mesmo que isso aconteça, teu Deus é real. São seres, são criaturas criadas por Deus,
biologicamente falando, com sua biologia, claro, própria, diferente da nossa, mas criada por Deus. E com certeza, né? Assim como Deus nos criou, criou esses seres também. Que Deus abençoe, fiquem na paz, Senhor, tenham uma boa noite. Fiquem na paz.